Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos chegando aqui no nosso mais uma live nossa sobre dentro dessa campanha da escuta solidária, né? Então a gente fica muito feliz. Estamos aqui na nossa segunda live, onde a Caritas Arquidiocesana de Natal está promovendo esse tempo. Seja bem-vindo aí a Caritas de Teresina. Nosso psicólogo Jailson já está aqui conosco, acenando. E aí a gente já pode mandar o aviãozinho aí para os amigos, para as pessoas conhecidas, né? Mário está entrando aí, coisa boa, Mário. Então o pessoal vai entrando e é na nossa segunda live, né, dentro dessa campanha da escuta solidária, em que a Caritas da Arquidiocesana de Natal está promovendo. E esses encontros, né, são espaços de crescimento, espaços de provocação, espaços de que possamos a cada dia entrar nesse processo de autocuidado diante desse desafio, os desafios que a pandemia nos coloca. Então, o que é a campanha da escuta solidária? É exatamente esse momento em que a Caritas Arquidiocesana, tendo esse olhar, né, para cuidar, é tempo de cuidar, uma campanha da CNBB, né, e de tal forma que dentro desse processo, desses desafios que nós estamos passando aqui, da pandemia, a CNBB nos coloca nessa condição de cuidar do próximo com essa campanha Tempo de Cuidar. E aí a Caritas Arquidiocesana, dentro dos seus trabalhos e suas atividades, vem também dar sua contribuição com aproximadamente cerca de 10 profissionais que estão conosco, fazendo esse acompanhamento, esse momento de escuta para as pessoas que realmente precisam, né? Tem essa necessidade diante desse viver o seu luto, viver as suas dificuldades nesse período. Então, gostaria de convidar você na nossa segunda live, né? A primeira live a gente falou um pouco sobre ansiedade, né? E hoje, na nossa segunda live, nós vamos falar sobre depressão. Então sejam todos bem-vindos, o pessoal vai entrando aí. E dentro dessa mística, dentro dessa espiritualidade que a Caritas nos provoca, né? A Caritas é um organismo da igreja em que está no mundo todo, né? E é o braço da caridade da igreja. Então a Caritas tem esse olhar de cuidar das pessoas que necessitam, desse olhar de fazer com que os estrangeiros sejam acolhidos, em que as pessoas que não têm voz sejam presenteadas pela voz da igreja. Então a Caritas é muito dentro desse contexto. Então a gente quer acolher cada um de vocês. Hoje o tema de depressão será explanado aqui, provocado pelo reverendo Jailson, né? Ele vai se apresentar aqui, já está aqui na sala conosco, ele vai se apresentar também aqui, mas vamos mandar um aviãozinho aí, convidar pessoas para participar aqui conosco, avisar os nossos grupos, mandar o link para que mais pessoas, é um tema tão importante, com certeza mais pessoas precisam ouvir e precisam viver esse momento de hoje, né? Esse encontro. Então isso é muito importante, a presença de mais pessoas aqui conosco nessa live, né? Falando um pouco sobre depressão. Mas antes de chamar o nosso convidado, né? Eu gostaria de convidar a você que está aqui conosco, vivenciando esse momento, para um momento de mística. E eu acho que
esse momento de mística inicial, ele vai muito na perspectiva de a Caritas, as pessoas que estão aqui, você que está aqui nessa sala, nesse espaço, nessa plataforma, um coração agradecido. Um coração agradecido por tudo que temos, por tudo que somos, pelos desafios que a vida nos coloca, pelos desafios que precisamos superar, o enfrentar muitas vezes essa crise existencial que está na nossa vida. Convido a cada um que está aqui a parar para refletir um pouco. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Às vezes nós temos medo, às vezes nós temos dificuldade de nos permitirmos, de vivermos a vida com intensidade. E muitas vezes nós temos medo de fracassar. E o fracasso, a queda, faz parte desse processo da vida. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor. Se arrisque viver nesse amor. Deus é amor. Se permita experimentar o amor de Deus a partir da experiência com o irmão, com aquele que sofre, com aquele que não tem o que retribuir. Essa é a experiência do amor. Por isso, convido a você a rezarmos, a elevar o nosso coração a Deus com essa oração universal, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que coisa boa a nossa segunda live, hoje com o tema depressão, né? Vamos refletir. E aí eu convido a você que está aqui conosco, coloca lá o link nos grupos, nos seus grupos de WhatsApp, convida seus familiares, amigos, grupos de pastoral, movimento, para participar dessa noite especial. Vamos aqui chamar o nosso convidado, o reverendo Jailson, que vai estar aqui conosco, né, sobre esse tema tão importante que é a depressão. Quero acolher aí Sandra, Kívia, que está aqui conosco, abraço, que coisa boa. E o nosso reverendo já está aqui. Opa, Jailson, tudo bom? Como está, tudo bom, graças a Deus. Obrigado. Está me ouvindo bem?
Estou ouvindo, sim. Maravilha, Estou estamos também ouvindo. te ouvindo bem. Então, que alegria, mais um convidado aqui. E eu abro esse espaço, acho que para o momento de apresentação, né? O reverendo se apresentar aqui conosco, falar um pouquinho de onde ele vem, qual é o seu trabalho, né? As suas experiências. Então, seja bem-vindo, reverendo Jailson, aqui conosco e queremos te conhecer. Ô, meu irmão, obrigado, viu, por esse momento tão rico e oportuno. Me chamo Reverendo Jailson, sou da Igreja Vétera Católica no Brasil. Travou um pouco aqui, eu não sei se para vocês o reverendo aqui travou. Se alguém puder sinalizar aí nos comentários. Voltou. Tá certo. Então, o que eu digo que é uma satisfação, um prazer estar nesse momento tão ímpar, em par aqui com os senhores, certo? Eu me chamo Jailson, reverendo Jailson, da Igreja dos Velhos Católicos, aqui em Natal, resido aqui na Zona Norte. No momento, nós trabalhamos aí com justamente com a autoestima das pessoas, aonde nós estamos sempre sendo aí em busca de algo, mas muitas vezes elas que vêm atrás de nós com algumas coisas da vida que cada ser humano, eu e você, todos os ouvintes que estão aí, tem, porque eu não sou santo, nem você. Então, mas em si, eu venho trabalhando com justamente a terapia. Sou justamente formado, né, numa formação em teologia, mas tirando um pouco aqui de lado o reverendo, deixando eu mesmo, né, o Jailson, a psicanálise, e tenho ajudado pessoas nessa área, né, pessoas que estão aí precisando de ajuda, tanto no psíquico, tanto na depressão também, tanto também na tristeza, enfim, várias doenças que emocionais e psicológicas também na condição da terapia. Eu acho interessante esse momento para a gente não debater, para a gente não ficar aqui filosofando nem teológico, lógico, mas assim, para ajudar as pessoas, né? Então, eu estou aqui para contribuir de alguma forma do que eu posso ajudar. Mas é um prazer essa oportunidade também, certo? Estar com vocês. Amém. Para a gente que é uma alegria, nós que fazemos a Caritas Arquidiocesana de Natal, temos uma alegria de ter a sua presença aqui, a presença do Senhor aqui conosco, né? E sempre nesse sentido do diálogo, sempre nesse sentido que o que nos une é muito mais forte do que nos desune, não é verdade? Então, a Verdade. Caritas com esse olhar do diálogo, desse olhar do ecumenismo, desse olhar da compreensão, vem somar, né, com o reverendo, com todo o seu trabalho aqui. Então, ficamos muito felizes mesmo com a sua presença, com a sua contribuição nessa campanha da escuta solidária, né, atendendo, escutando as pessoas, os seus clamores. Que bom. Mas aí Amém. vamos começar falando um pouco o que é depressão, né, em si, e dentro dessa realidade da pandemia, né? Diante dessa realidade de tanto luto, diante dessa realidade de tantas situações que nós estamos passando, tantas perdas, né? Eu acho que a primeira pergunta é de onde vem a depressão, né? Como é que se dá a origem da depressão? E aí eu queria ouvir um pouquinho do senhor nesse bate-papo nosso aqui. É interessante essas perguntas, porque a gente vê muitas vezes recorrente isso, essas perguntas, através até mesmo de buscas, pessoa buscando no Google, né? Que o Google aí está aí para a internet, está aí para é igual uma biblioteca. Então, é interessante porque a gente vê que há uma reflexão sobre isso, que é
depressão, e a gente vê justamente as doenças cada vez mais de tristeza aumentando no mundo todo, né? Só para você ter uma ideia, aí a gente vai fazer aí uma pesquisa, até mesmo os dados, muitos alarmantes nas organizações de saúde, principalmente a gente vê aí que no mundo todo há mais de 322 milhões de pessoas com problemas de depressão, no mundo todo, né? E a gente vai ver justamente aqui no Brasil, há 11 milhões de pessoas também com esse mesmo problema. Ou seja, aí eu faço uma pergunta também, né, provocante. Ou seja, você conhece alguém? Eu digo você porque aqui nós temos um ouvinte aqui, né, no Instagram. Então eu tenho que fazer essa pergunta para mim, para você e para todos que estão aqui, né? Que vai ficar gravado, Sim, acredito. sim. Então, você conhece alguém? Alguém que já pensou, né, tirar a própria vida? Ou seja, será que você também não é uma dessa pessoa? Será que também que eu não sou uma dessa pessoa? Isso é alarmante, porque, como eu falei no início, eu não sou saudável. Ó, lógico, eu pretendo, né, manter minha vida, não sei. Minha avó morreu com 105 anos, não sei quando é que eu vou viver, mas diante do mundo que nós estamos vivendo, nessa década, nesse estilo do século XXI, a pergunta que você fez, né, que muitas vezes as perguntas faz também através da internet, né? O que é depressão? Mas por que a depressão? Bom, é bem interessante um dado, né, que interessante sobre isso. Por exemplo, você sabia que o exército americano, justamente desde 2001, isso é alarmante, o exército americano desde 2001, de hoje até hoje, dia de hoje, eles justamente, esse exército, eles morreram tirando a própria vida do que em batalha. Tá entendendo? Sim. Por que eu falo essa diferença? Porque o exército americano é imenso, é a maior potência do mundo, né? Mas eles de vez morrer em batalha, não, mas a maior morte foi justamente dos soldados americanos através de quê? Da depressão. Tá entendendo? Então, mas será que na minha casa, será na minha família, será que nos meus parentes existe depressão, né? Aí que é um ponto de interrogação da gente parar para pensar justamente, ou seja, vou dar só um exemplo aqui, né? Depois eu chego nessa conclusão que você me perguntou a respeito da onde vem a origem da depressão, mas é o seguinte, vou dar só um exemplo agora do jovem, a juventude, né? A juventude do passado, do século passado, né? Do segundo século, e a juventude de hoje, do século XXI. Por exemplo, a juventude do século, eu digo a juventude porque ela é a próximo futuro de cada nação, né? Então, a juventude do passado, segundo século, ela vivia, como é que ela vivia? Isso não significa que no passado, do segundo passado, do tempo passado, da juventude, do segundo século, o jovem não tinha depressão. Tinha também. Mas é um dado bem interessante, porque, veja só, o jovem do segundo século passado, eles eram criança se tornando adulto. Ou seja, os jovens daquela época, eles justamente trabalhavam, os pais colocavam para trabalhar, tá entendendo? Ou seja, as relações também de casamento, os casamentos eram feitos de 15 anos a 18 anos. Estou falando isso do segundo século passado. Então, o jovem daquele tempo se tornaria um adulto, porque ele estava, os pais sempre presentes com ele, e muitas vezes tinha os casamentos entre os 15 a 18 anos. Pulando para essa... Isso não significa que no século II a depressão não existia. Mas só um dado. Para esse século que nós estamos vivendo, a juventude se torna jovem adulta. Mas um jovem adulto criança. Por quê? Veja só. Hoje o jovem, ele está dentro de casa, trancado no quarto, assistindo televisão, jogando videogame,
Os jovens hoje em dia estão justamente a mandato do pai, lógico que no segundo século também, mas os jovens hoje em dia estão mais centralizados na tecnologia da internet. Então, o jovem hoje em dia casa de 28 a 30 anos, enquanto o jovem do passado, as pessoas do passado, casava entre 15 a 18 anos. Há uma diferença muito grande aí. Por que eu estou falando isso? Porque isso resume que a depressão desse século XXI não é igual à depressão do segundo século. Então, os jovens de hoje em dia estão justamente centralizados dentro de um contexto justamente de uma depressão que ela adquire dentro de si, jovem dentro de casa, com preocupações justamente do mercado do trabalho, os pais, falar uma forma de metáfora aqui, sempre no cordão umbilical, não quer que os filhos seja no futuro, ou seja, não demonstra uma realidade para os filhos, porque os filhos de hoje em dia tudo tem na mão, tudo, né, tem de bem, de bom, tem algo para tomar banho, tem dinheiro, alguns não têm, mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque os jovens de hoje em dia, justamente, estão também nessa lista de depressão. A grande maioria, principalmente no Brasil e no mundo, estão morrendo por a depressão. Então, por que a depressão tem origem? A depressão justamente pode ter essa origem. Uma origem tanto química, biológica, entre si, né? Ou psicológica. Eu digo, né, nessa realidade, né, química ou biológica ou psicológica, porque muitas vezes, né, um jovem que entra na droga, justamente ali está entrando no químico, no produto químico, ou seja, ele está justamente buscando algo para o seu bem prazer através ou do álcool, ou qualquer droga que seja ilícita, ele está ali se preenchendo o seu vazio, seja aquele jovem que esteja dentro de casa, aquele jovem que está estudando ou não. Mas tudo há na sociedade uma perturbação, justamente uma provocação para que a sociedade, os seres humanos, caia numa tristeza profunda e gera essa depressão. A origem da depressão justamente é o quê? Às vezes um relacionamento que está com 5 anos ou 1 ano, certo? E ali acaba. Esse relacionamento, ou a pessoa ou a outra, fica triste. Então, há essa origem. Vem daí também, porque você vai ficar triste. Você vai ficar ali sempre com aquela tristeza e você vai se isolar da sociedade. Então, seja ele jovem ou adulto. Por isso que há essa origem, porque a depressão, ela não tem uma origem exata. Essa origem exata da depressão é justamente um controle que você tem nela. Porque não passei por depressão, mas muitas vezes eu fico triste. Mas se eu for pensar nessa tristeza com meus problemas, eu vou causar uma origem dentro de mim de tristeza. Daí eu vou justamente criar um obstáculo, um fator para a depressão. Aí sim, eu tenho que procurar o que é muito importante sim. Quando você fala aí, diferenciar a depressão da tristeza, porque muitas vezes, né, você fez um apanhado histórico muito positivo, relacionando um pouco o século passado com a realidade atual. Eu acho que foi muito pertinente essa tua fala, que mostra para quem está nos acompanhando aqui essa conjuntura, a mudança de realidade, né? E que o século passado não era uma isenção de não ter uma depressão, mas pelo estilo de vida se antecipava a maturidade, a vida adulta. Então era antecipada, né? Que você falou aí muito bem. E queira ou não queira, a realidade agora, essa fase do infanto-juvenil, ela se prolonga, né? E na hora que se prolonga, isso acarreta outros fatores. E dentro disso,
você começa a falar aí, eu achei muito legal, dentro desse contexto da diferenciação do que é tristeza e o que é depressão, né? A tristeza é algo que faz parte do nosso dia a dia, que tá, nem toda a vida vamos estar felizes todo o tempo todo, né? Alegres o tempo todo. Temos esses momentos de tristeza que faz parte, mas é preciso diferenciar bem o que é a tristeza e o que é a depressão. Não é verdade, reverendo? É mesmo. É porque essa expectativa de você dizer que está tudo saudável, às vezes você pode ter um amigo, uma amiga, alguém da sua família, que para ela, para você está tudo bem. Para mim está tudo bem. Mas a vida dela de álcool, de droga, ou uma perda de emprego, entende? O mercado de trabalho exigido demais. Às vezes, eu estou falando também no contexto da juventude, né? Às vezes o jovem, ele é muito cobrado pelo pai. Às vezes o jovem tem que pensar, tem que sair de si, tem que ir para a faculdade. O jovem ele tem que ter seu compromisso no mercado de trabalho. E às vezes tem aquele jovem que está nesse contexto de crescimento, ainda de cortar o cordão umbilical dos pais, entende? E muitas vezes ele tem que aprender. Então, nesse aprender, ele vai para o mundo, quando ele chega na sociedade, ele depara com as organizações, sabe, que impõe para ele. E ele, o jovem do século XXI, ele é como se fosse uma criança, sabe? Porque no século passado, né, no segundo século, os pais colocavam, estou dizendo que os pais não colocam o jovem para trabalhar, mas no século passado, né, os adolescentes, por exemplo, você for fazer uma pesquisa aí, 7, 8 anos, 9 anos, eu mesmo com 9 anos eu estava apanhando algodão, né? Ou seja, eu aprendi uma vida toda. Hoje em dia, a juventude não está aprendendo essa vida. Quando vai para o mercado de trabalho, se assusta. Então, tudo isso é uma pressão em cima do jovem. Também para aqueles que é adulto. Tem muitas pessoas aí, né, pessoa idosa, que está nessa depressão. Mas é interessante que a doença, segundo a preocupação, né, de cada profissional que quer ajudar, porque aquele que está ali doente, ou seja, depressivo, eu pergunto, será que é uma doença? Ele acha que está tudo bem, mas ele não quer falar, mas muitas vezes ele pensa até no suicídio. Ou seja, quando ele está pensando já na morte, ele está gritando, ele está pedindo socorro. Se ele está gritando e pedindo socorro, porque existem sinais daquele cristão depressivo. O cristão depressivo sempre está dormindo, sempre não tem coragem para andar, sempre não tem coragem nem para escovar os dentes, não tem coragem para nada. O mundo para ele, para essa pessoa, acabou. Então, mas se a gente existe aqui na face da Terra, nós deveremos, eu parabenizo para a Caritas por estar com esse movimento, possa ser que alguém, quem é que não tem depressão na vida? Eu já passei por um momento não depressivo, mas um momento de tristeza. Mas se não fosse a minha mãe, meus pais, até mesmo a minha esposa, que o reverendo é casado, então, muitas vezes, a pessoa que está isolada precisa de uma ajuda. Será que nós não podemos ajudar com algumas palavras, né? Às vezes, essa pessoa está gritando. Às vezes, é o silêncio da pessoa, sabe? Às vezes, a pessoa nem fala, mas os sinais pelo silêncio. Reverendo? Você... sim. Desculpa só de interromper. Então, assim, com essa sua fala, podemos concluir que a depressão é uma doença? A depressão é uma doença. Sim. Mas é uma doença que tem tratamento. É uma doença. Agora, quem está com depressão não diz que é uma doença. Esse é o maior perigo. Sabe? Porque às vezes pode ter uma depressão ali, uma tristeza, mas passa anos com aquela tristeza. Passa anos daquela pessoa não querer sair
para o meio ambiente, não querer estar no meio das pessoas. Ou seja, tem medo de tudo, ou seja, tem tristeza de tudo. Para ela, uma festa acabou, uma celebração acabou, um aniversário acabou. Não, eu estou normal. Não, ela está doente. Isso não significa que a doença da depressão está nela. É porque ela está se negando em si. E quando ela vem a pedir ajuda, é porque o grau dessa depressão está chegando à beira mas é uma doença. E aí, essa doença, chamada depressão, ela vem de diversos fatores, né, reverendo? Assim, tanto nessa questão do fisiológico, tanto dessa questão emocional, psicológica. Então, esses diversos fatores que levam à depressão, que queira ou não queira, até pouco tempo isso existia um grande preconceito por trás disso, até mesmo na nossa vida religiosa, nos nossos grupos, onde não, quem tem depressão é falta de Deus, isso é falta de coragem de trabalhar, né? Então, muitas vezes a depressão ela era tratada dessa maneira, como isso é preguiça, isso é falta de Deus, isso é coisa de gente fraca, né? E a gente começa a perceber a gravidade que se tem essa patologia, a necessidade de se dar uma atenção, de se ter um cuidado, né, com essa patologia que nós hoje estamos aqui refletindo, que se chama depressão. Então é muito importante a gente desmistificar isso, quebrar esses preconceitos que depressão não é falta de fé, depressão não é preguiça, né? Depressão é uma doença séria que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser tratada, né? E aí o reverendo falou muito bem sobre os fatores que podem levar a uma depressão, como, por exemplo, um relacionamento abusivo. Nós estamos acompanhando aí quantas situações, né, de morte no relacionamento. Então, um relacionamento abusivo pode gerar uma depressão, né? Uma vida sedentária pode gerar uma depressão, um fanatismo religioso, aquela potencialização do pecado, né? A potencialização do pecado pode gerar essa depressão. Então, são diversos fatores que podem levar a essa patologia e é preciso a gente ter esse bastante cuidado para olhar essa depressão, que aí eu acho que é algo que precisa ter muito mais políticas públicas de qualidade para trabalhar a atenção na saúde mental, né? E não basta só colocar, por exemplo, aquela tela de proteção na Ponte Nova. É preciso ter um trabalho além daquilo, né? Aquela tela de proteção é muito mais emergencial, mas o trabalho de atenção à saúde mental precisa se expandir nas nossas políticas públicas. O senhor concorda, reverendo? Pode sim, você fez um questionamento de resultado, justamente, você falando aí que é o preconceito. Sim, realmente as pessoas do mundo, principalmente de Natal, que estão aqui, ou no Brasil, antigamente, né, existia um preconceito sobre depressão. Ah, porque é uma doença psicológica, é um transtorno mental. É um transtorno mental, mas é adquirido de quê? Dos dia a dia, dos problemas. Você falou uma coisa muito interessante, por exemplo, desemprego também gera depressão. Sim. Mas eu estou na campanha da fraternidade, né? Graças a Deus, eu abri junto ao arcebispo Dom Jaime e os demais componentes da CUNIC, na campanha da fraternidade, mês de fevereiro, e estou nessa campanha e a gente está adquirindo justamente a campanha da cesta básica, né? Para as pessoas das comunidades carentes. E lá na comunidade que eu participo, né, que eu estou lá, como pastor reverendo, padre, existem muitas pessoas, sabe, que você olha para a face dela, você vê uma tristeza. E a maioria dessas pessoas não tem emprego.
Se não tem emprego, meu chapa, não tem o pão de cada dia na mesa todos os dias. Então, isso ajunta desemprego com o filho, porque a maioria dessas famílias tem 5, 6, 7 filhos. Infelizmente é assim, entendeu? Sim. Então, ocasiona o quê? Um quadro, fator desprezível. O pai de família que não vê na mesa se quer um copo d'água, ainda bem que nós temos água, mas se quer um pão de cada dia. Então, ou seja, lá na comunidade que eu estou, a Careta, ali em Nova Natal, sabe? A gente vê, eu levei 10 cestinhas, né, para lá, através da campanha da fraternidade, graças a Deus por isso, né, CNBB. E quando eu entregava a cesta para essas pessoas, eu vi o brilho. É certo que era pouco, mas, sabe, ali dava para uma semana ou 3 dias. Então, anima a pessoa. A pessoa, olha, hoje eu vou comer feijão, farinha, ou macarrão, ou arroz. Então, como você falou, as políticas públicas também é um bem-estar. Infelizmente, nós temos aí, não estou falando politicagem aqui, mas, enfim, nós somos, né? Eu sou eleitor, eu voto. Então, a gente passa ali, imagina aquelas pessoas lá ali no centro, os mendigos, eu digo mendigo porque é a palavra, né? Aquelas pessoas que estão debaixo das pontes, como elas estão desprezíveis, né? Alguns até procuram alegria nas drogas, porque pensam que a droga traz alegria. Mas isso é muito problemático na nossa sociedade, principalmente aqui em Natal. Você quer ver isso? Vá para as periferias, que você vê a situação. Os pobres, né? Necessitados. Então, tudo isso, vai uma pessoa lá para a ponte, né? Nova, e você vê aí algumas manchetes. Ah, pulou alguém. Ah, mas você nem precisa perguntar por quê. Porque essa é coisa nada, justamente de tristeza de alguns fatores da vida. Agora eu pergunto, né? Mas será que o serviço público, né? É lógico, a carta está aqui, tem psicólogo, né? Tem terapeuta que está ali auxiliando. Muito bem. Se tivesse 1000 pessoas auxiliando essas pessoas aí, né? Que estão precisando de ajuda, não só também financeiramente, mas no psicológico, sabe? Porque quando você olha para a pessoa e diz assim, meu irmão, eu te amo. Meu irmão, você é precioso. Meu irmão, mesmo que você esteja com essa depressão, mesmo que você esteja triste, para mim você é uma pessoa boa e honesta. Eu lhe honro. Quando você fala isso para alguém que não tem nada, essa pessoa, sua autoestima, olha, levanta 10%. Então nós temos que fazer isso, dar a mão, sabe? Para unir, para salvar aquelas pessoas que muitas vezes tem aí nesse momento, nessa hora, tem pessoa querendo se matar, tem pessoa desesperada, sabe? Eu acho que esse momento é um momento justamente, não para a gente ficar só para nós, para divulgar, sabe? Para justamente alertar as pessoas, para amar as pessoas também, porque elas precisam de um aperto de mão também, de um olhar, né? E assim por diante. Verdade. Concordo. Reverendo, e a depressão, ela está muito ligada ao estilo de vida da pessoa? Eu acho que tem uma ligação? Olha, tudo depende justamente da sociedade, ou seja, de você e eu, do meu estilo de vida. Como? Como isso, Jailson? O meu estilo de vida vai depender. Se eu sou uma pessoa que sou organizada, ou seja, se eu sou uma pessoa sorridente, se eu sou uma pessoa que esteja dentro da sociedade e compreende, mesmo que eu sou falho, mesmo que eu tenha meu sofrimento, meus problemas, mas se eu sou essa pessoa que eu consigo levar esses problemas, não para mim, mas que eu consiga sair desses problemas, sair da tristeza. Quando eu refiro aqui problema, é relacionado a tudo, né? Aquilo que é negativo. Mas quando eu digo assim, meu estilo de vida, justamente, eu tenho que ter um estilo de vida. Ir para uma academia, ler um bom livro, ir para uma festa, ir para uma celebração, né? Ou seja, ou se eu tenho um estilo de vida que eu bebo demais, não é o meu caso, tá bom? Mas se eu bebo demais, então isso é um estilo de vida. Então, mas será que esse meu estilo de vida está levando
para a melhoria da minha vida? Não, mas eu gosto de me drogar. Será que isso é um estilo de vida que vai levar para a minha felicidade? Não, não é. Então, tem tudo a ver também com o estilo de vida, né? Se eu tenho um estilo de vida bem, então eu vou me suceder bem também. Isso não significa que vai vir os problemas para mim. Vai vir os problemas para mim. Mas se eu tenho controle da minha vida, mas se eu tenho um problema aqui, coisionado 24 horas aqui, eu não procuro ajuda, então eu não estou querendo um estilo de vida para mim, uma vida saudável. Porque existe profissionais, os médicos, psicólogos, terapêuticos, psicanalistas e todas aquelas pessoas que envolvem, que podem ajudar você. Então, isso é um estilo de vida que eu estou criando para mim. Se eu estou morando nessa casa aqui, então, 3 vezes por semana eu vou lá naquela BR ali, na pracinha, e dou uma corrida 15 minutos. Então, esse estilo de vida vai oxigenar meus pulmões e a minha mente a ter um estilo de vida diferente. Mas se eu estou 24 horas na cama, durmo demais, só um exemplo, e não quero ter ânimo na minha vida, só estou pensando totalmente em coisas que não tem nada a ver, então eu não estou tendo um estilo de vida. Possa ser que eu esteja errado, mas muitas vezes possa ser que esse estilo de vida eu devo rever a minha vida, porque a depressão tem também tudo a ver com o estilo de vida. Certo. Não estou dizendo que você é aquela pessoa alegre. Não. Lógico, eu tenho meus problemas, você tem sua tristeza, mas eu vou deixar que minha tristeza permaneça eternamente na minha vida. Vou deixar que qualquer... É porque quem que não tem amargura no coração? Quem que não já teve uma profunda decepção no seu coração? Eu tive, mas esse não é o meu estilo da minha vida. Eu tenho que dizer, eu sou uma pessoa nova, renovada, eu sou uma pessoa que eu consigo vencer essa batalha. Se hoje eu estou passando por esse problema na minha vida, se você está passando aí, ouvindo com esse problema, justamente de depressão, problema de tristeza, o que não está dando certo no seu relacionamento, você que é jovem, que você procura um emprego e você não consegue, você, poxa, então eu vou pegar aqui uma BR, vou me matar. Para disso, que tua vida é preciosa. Porque você tem um estilo de vida e pode ter um estilo de vida maravilhoso, independente como você quiser. Então, há também um estilo de vida. A depressão também passa por um estilo de vida. Certo. Dentro desse contexto. Então, eu compreendo, a partir da tua fala, é que a depressão, dependendo do teu estilo de vida, tanto você pode adquirir a depressão, né, na hora que você tem o sedentarismo, na hora que você tem um relacionamento abusivo, na hora que você está desempregado, a sua condição social, tudo isso pode levar à depressão, como também um estilo de vida saudável pode ajudar a combater a depressão. Né? Esse estilo de valorizando a questão da espiritualidade, a questão do exercício físico, a questão do intelectual, procurando fazer parte de grupos sociais que te motive a ter um alimento, a você superar, às vezes, essa crise existencial. Então, são caminhos que te levam a uma superação. Então, da mesma forma em que a depressão, a partir do teu estilo de vida, ela pode penetrar ou instaurar na tua vida, também a forma como você conduz, né? A forma como você conduz na sua vida, a forma como você conduz a forma de pensar, de agir, pode também superar a questão da depressão. Muito interessante mesmo. Então, o seu estilo, a forma de viver, contribui diretamente para a tua cura, né? Para a questão da cura. Claro que existem casos de depressão profunda que é necessário, que aí era até isso que eu ia perguntar aqui ao reverendo, era a questão, como é esse processo de cura, reverendo? Como é que a gente pode entrar nesse processo de uma cura na depressão? Olha, em pleno século XXI,
a gente ainda vê pessoas tentando justamente pensar nisso. Mas em pleno século XXI, a gente vê que a medicina avançou. É verdade? A medicina se avançou e está avançando cada vez mais. Então, muita gente, ela procura tratamento, muita gente se toca e procura justamente auxílio, tanto no médico, né, tanto no psicólogo, tanto no terapêutico. Hoje em dia, justamente, você pode procurar algum profissional que pode te ajudar, né, a sair desse quadro de tristeza, depressiva, sair desse quadro que você fica 24 horas dentro do quarto, mas muitas pessoas têm saído. Então, há paliativo para isso. Ou seja, você pode justamente sair dessa depressão pedindo ajuda. Você vai pedindo ajuda a quem? Aos profissionais que têm aí, psicólogo, como a mãe que está no mãe que às vezes não, eu não vou a médico, eu não pretendo ir a médico, mas se você quiser ser curado, libertado, você consegue. E como posso ser curado e libertado? Como eu falei, tem várias alternativas. Você pode ler um livro, assistir um filme bom, mas se algo está te agravando, até você não resistir mais e pensar até no desastre, nós temos médicos, temos os psicólogos, temos terapêuticos, né? Psiquiatras aí que podem receitar para você, independentemente de qual seja o grau da sua depressão, né? Lógico, tem o paliativo dos medicamentos que pode ajudar, né? Mas nem tudo pode ser também medicamento, né? Possa ser que aquela pessoa... Eu vou dar só um exemplo aqui. Eu estava acompanhando uma pessoa, justamente, ela tinha um quadro de 8 anos de depressivo, interessante, né? E ela justamente estava totalmente dizendo para si que não existia mais. Ela se beliscava todinha, sabe? Ela tinha essa mania sabe, se beliscar todinha, enfim, era um quadro de depressão não tão alto, mas se tornava um pouco alto. Então, o que foi que aconteceu? Eu acompanhei ela, né? E durante esses 3 meses que foi, eu vi que o quadro dela foi mudando. Ela não saía do quarto, ela não saía dentro de casa, ela começou a caminhar. Ela passou 8 anos só em casa, mas quando ela teve um acompanhamento de uma pessoa, né? Ou seja, um profissional, ela começou a ter uma nova vida, porque ela pediu socorro. Então, libertação, sabe? Há um operativo justamente para essa libertação, para que essas pessoas saiam dessa depressão, é preciso, primeiramente, ela recorrer aos médicos, recorrer ao psicólogo, sabe? Para que ela possa ter uma nova vida, criar uma nova expectativa de vida, viver. Só não pode ser aquela pessoa ficar dizendo, não, não estou doente, não, eu não quero ver ninguém. Daqui a pouco você vai ver aquela pessoa já morta. Aí a culpa é de quem? Bom, aí é um ponto de interrogação, né? Então, há sim uma cura. Justamente como eu falei. Ir atrás dos profissionais que temos, né? Há essa salvação. Então, na hora que a gente tem um diagnóstico, né, se fecha a questão do diagnóstico de uma depressão, tanto uma depressão moderada como uma depressão grave, né, e isso é necessário entrar num processo de tratamento, né, de autocuidado. E esse tratamento ele pode ser um tratamento medicamentoso, né, acompanhado por um profissional na área médica, né, como também um tratamento terapêutico. E aí tem, né, tanto o psicólogo quanto os psicanalistas, como o senhor, então que pode fazer esse acompanhamento, né, terapêutico. Paralelo a isso, aquilo que a gente já vem falando aqui, a questão da qualidade de vida, né? A qualidade de vida é outro ponto muito importante para esse passo da cura, né? Esse passo dessa superação da depressão. Então, a qualidade de vida, eu acho que é um dos fatores também importantíssimos.
Mas uma coisa que eu percebo, reverendo, na partir da minha experiência na clínica, como eu também sou psicólogo, e a questão é muito mais fácil, hoje nós estamos em uma sociedade, é muito mais fácil a gente ir para uma linha de tratamento medicamentoso. Porque um tratamento que não vai exigir muito da gente, né? Você passa uma receita, o profissional, o médico passa uma receita, e esse médico e esse paciente vai lá na farmácia, compra a sua medicação e toma. E aquele sintoma, aquele algo que estava te incomodando, ele começa a desaparecer gradativamente. Só que algo que é importante é que aquilo, se não tiver ligado a uma mudança, a uma provocação da tua vida, na hora em que parar a medicação, os sintomas podem voltar. Então, é muito importante um tratamento medicamentoso e terapêutico em sintonia. Isso. Porque a terapia vai te levar a descobrir o que é que está te levando a essa depressão. O que é que está te provocando a você entrar nessa depressão? É um trabalho de 20 anos que agora você não tem coragem mais de pedir demissão? É um filho que entrou no mundo das drogas? É um esposo que é agressivo? Então, o processo terapêutico ele vai também ajudar a pessoa, o indivíduo, a descobrir qual é o fator. E isso dói. E isso dói muito, né? Então, muitas pessoas, às vezes, querem ir pelo caminho mais light, um caminho mais fácil, que é a medicação. Porque o processo terapêutico, ele vai levar você a se descobrir, a se reconhecer onde foi que você errou, aonde você precisa recomeçar, e isso, às vezes, é doloroso. A curar algumas feridas, né? E, às vezes, isso é preciso de muita coragem para isso. Então, nós temos uma grande tendência, as pessoas quererem ir para um caminho do tratamento. E isso, às vezes, você passa 10 anos. Você imagine, eu recebi uma mulher, uma senhora, já com seus 46 anos, que passou 10 anos tomando antidepressivo. Você imagine o que esse antidepressivo não acarretou na vida dela, na saúde dela. Ela já esquecia muito, já perdeu o libido, a coordenação motora já não era mais a mesma. Então, tudo isso é porque você passou 10 anos, nenhum tratamento que não tinha aqueles sintomas, em contrapartida afetou em outras situações. Então, é muito importante a gente perceber isso. E aí, Rosângela, a nossa psicóloga também, que é do nosso grupo, da campanha da escuta solidária, está dizendo, é um processo, é verdade. E esse processo, às vezes, as pessoas não querem vivenciar, né? Eu acho interessante, porque é lógico, né? Nós temos os médicos em si, lógico, é um processo dentro desse contexto. Mas existe justamente os medicamentos, remédios paliativos, ele é muito bom, né? Como você falou, a pessoa às vezes quer passar direta, né? Vai para o médico tem a sua obrigação, porque vê aquela condição, ele tem receita, né? Vai receitar, pronto, passa preta, o que for, mas aí que é o problema. Porque isso pode ficar melhor, ou pode ficar pior, entende? Mas quando há um direcionamento, há um recurso terapêutico do psicólogo, né, terapia, que vai orientar essa pessoa depressiva, muito fácil. Eu duvido, se eu perguntar agora aí, quem é de vocês que já sentiu uma amargura no coração? Aí você sente uma amargura no coração, você corre para o médico. Você corre para o médico. Eu estou com amargura no coração, então o médico, pã! Existe cura para amargura através da pílula? Até hoje eu não sei, mas esse é paliativo, justamente através da terapia, a sua amargura pode se tranquilizar, pode sair. Tá entendendo? Então, muitas vezes, a gente, justamente por a família ser desconhecida, não, tá depressivo, leva logo para o médico. Vai para o médico
dá o diagnóstico dele e tal, e mete uma traça preta. Não estou dizendo todo, certo? Mas muitas vezes poderia aquela pessoa ter passado por